Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele agora aqui, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Uma quarta-feira com cara de sexta-feira, pelo menos por aqui, meu querido. Mas vamos lá, porque, olha, tá mais para quase um clima de sexta-feira 13. A gente tem muita coisa, decisão de juros, conflito no Oriente Médio, Theo do céu. Que dia que a gente deve ter aí pela frente, hein? Bom dia, Débora. Pois é, super quarta, decisão de política monetária aqui, nos Estados Unidos, e uma guerra no meio ainda para agitar ainda mais os negócios nessa véspera de feriado, que é feriado aqui e nos Estados Unidos, quinta-feira, é bom lembrar. Por aqui, as expectativas do mercado para a decisão do Copom, que sai agora mais tarde, né, às 18h30, depois das 18h30, melhor dizendo, continuam bastante divididas. Né? Praticamente 60% das apostas apontam aí uma chance da taxa Selic subir 0,25 ponto percentual para 15% ao ano, enquanto 40% do mercado acredita que os juros vão ser mantidos aí nos 14,75. Os economistas não acreditam que as tensões geopolíticas no Oriente Médio pesem na decisão do Copom de hoje, mas pode ser mais um motivo aí para o Banco Central continuar com seu discurso mais cauteloso. Mesmo que os juros subam 0,25 hoje, é pouco provável que o BC afirme aí com todas as letras que o ciclo de aperto monetário terminou ou que deixe algum guidance, ou seja, algum direcionamento sobre qual poderá ser seu próximo passo na reunião de julho. A tendência, segundo os economistas, é que os passos futuros sigam em aberto, sem nenhum indicativo mais forte. O mercado também considera praticamente zero a chance do Banco Central sinalizar a possibilidade de iniciar redução na taxa Selic ainda neste ano. Muito pelo contrário, né? O comunicado da reunião deve destacar aí a intenção do Copom de manter os juros em terreno restritivo, ou seja, os juros altos, por um período prolongado e sem fechar as portas para a possibilidade de realizar novas altas. O BC deve reforçar o seu discurso de que precisa seguir vigilante e pronto para reagir em caso de não convergência da inflação para a meta, que é de 3% ao ano, e a gente sabe que ainda está bem longe disso. Desde o último Copom, né, houve alguma melhora aí nas expectativas de inflação, embora elas ainda permaneçam bastante desancoradas. E outros fatores altistas persistem, né, como os estímulos fiscais do governo e o mercado de trabalho ainda aquecido. No resumo, Débora, há motivos aí para manter a Selic nos atuais 14,75, né? Tanto não vai fazer muita diferença 0,25 a mais ou a menos a essa altura do campeonato. O que o Copom vai decidir de fato hoje é se ele precisa parecer mais duro para tentar convencer o mercado aí. A briga é nas expectativas, né? Fazer o Uhum. mercado acreditar que a inflação um dia volta para 3%. Vamos ver, né? Porque está longe desse patamar. Mas, Theo, e o Federal Reserve? O que a gente pode esperar? O Fed certamente vai manter os juros aí no intervalo de 4,25 a 4,5% ao ano, nessa decisão que vai ser anunciada às 3 da tarde pelo horário de Brasília. Mas as atenções do mercado estarão voltadas mesmo para os dados econômicos que vão ser revisados e divulgados junto com o comunicado e para a entrevista que o Jerome Powell vai fazer às 3:30 da tarde. Além das incertezas aí sobre as tarifas comerciais, o presidente do Banco Central americano terá mais um assunto para debater, né? Os riscos geopolíticos, especialmente a guerra entre Israel e Irã, lá no Oriente Médio, e ainda a possibilidade dos americanos entrarem nessa bagunça, né? Powell deve manter aí a sua postura, né, de esperar para ver, e já era assim antes, apenas considerando os efeitos incertos das tarifas, agora com essa possibilidade dos Estados Unidos entrarem na guerra, certamente não vai ser muito diferente, que vai ser ainda mais cauteloso, né? O mesmo alívio recente que a gente viu aí na pressão das tarifas não deve ganhar grande destaque na avaliação do Fed, já que um acordo fechado mesmo a gente só viu Trump fazendo acordo com o Reino Unido, né? As negociações com a China ainda são bastante preliminares e aquele prazo de 90 dias dado pelo Trump para retomar as chamadas tarifas recíprocas, caso não haja um avanço aí nas negociações com outros países, está chegando perto do fim, né? Vence aí no dia 9 de julho, é bom a gente lembrar. A preocupação mais urgente do Fed nesse momento deverá ser aí o salto de cerca de 10% do preço do petróleo, desde a semana passada aí por causa da guerra, né? E, evidentemente, o petróleo tem um peso importante sobre a Uhum. inflação americana. O Goldman Sachs aposta aí que os dirigentes do Fed manterão
a perspectiva de 2 cortes de juros neste ano. Já o Deutsche Bank está achando menos provável, está com uma postura mais restritiva. E o BOFA quer ver se o que o Powell vai dizer hoje, né? Se o mercado de trabalho, os riscos inflacionários, especialmente sobre o mercado de trabalho ainda aquecido, e os riscos inflacionários aí das tarifas. No resumo, Débora, tem muita encrenca em cima da mesa para o Powell e seus colegas do BC americano discutir o que vão fazer com a economia americana. Já pegando o gancho aí, viu, Theo? Falando em encrenca, quando a gente fala em encrenca, é inevitável também não pensar em Donald Trump, porque sempre quando a gente tem ali ele envolvido, alguma coisa, né, vem de confusão atrelada ao que a gente tem Imagina. acompanhado nos últimos tempos. O que a gente pode esperar, né, dos Estados Unidos em relação a esse conflito no Oriente Médio? Será que os Estados Unidos realmente vai entrar? E eu te faço essa pergunta já trazendo o adendo e relembrando para quem está nos assistindo que a gente teve agora há pouco Ali Khamenei, líder supremo do Irã, dizendo que não vai ceder, muito menos a ameaças, né, nesse momento. O Irã vai se manter resistente. E aí, Theo? Pois é, né? Dois pesos pesados no meio dessa briga aí, né? Os dois lados aí são páreo duro, né? Tudo indica que sim, né? Os Estados Unidos devem entrar nessa briga, nessa guerra entre Israel e Irã. Mas assim, o Trump está bastante calado desde ontem à noite, né? Havia expectativa aí sobre um ataque das forças americanas a Fordow, né, que é uma instalação nuclear do Irã construída dentro de uma montanha e projetada aí para resistir a bombardeios pesados, né? Se esse ataque de fato acontecer, vai marcar aí a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, já que os americanos praticamente são o único país aí que teria uma bomba potente o suficiente para atingir essa usina dentro de uma montanha. Até agora o Trump não agiu. Ontem de tarde ele realizou aí uma reunião com o seu Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca, que levantou aí especulações justamente sobre essa entrada dos Estados Unidos na guerra e deixou os mercados na defensiva. É um assunto que a gente tem que acompanhar bem de perto, que qualquer sinal de escalada dos conflitos no Oriente Médio, especialmente a confirmação da entrada dos americanos nessa guerra, vão produzir uma reviravolta dos mercados em plena super quarta, né, que já tem aí o tempero do Fed e do Copom para animar o nosso dia. Fora as reuniões de política monetária, a agenda de hoje também terá aqui no Brasil os dados semanais do fluxo cambial, que vão ser divulgados pelo Banco Central às 2h30 da tarde. Lá nos Estados Unidos, saem os dados de construção de moradias iniciadas em maio e de pedidos de auxílio-desemprego da semana passada, ambos com divulgação aí às 9h30 pelo horário de Brasília. E às 11h30, o Departamento de Energia americano, né, o DOE, divulga os estoques semanais de petróleo por lá. No Japão, saiu de madrugada os dados de balança comercial, aí com destaque para a queda de 1,7% nas exportações em maio, na comparação anual, depois de uma alta de 2% em abril. Isso aí já dá a medida do impacto das tarifas do Trump, né? Foi o primeiro recuo desse indicador em 8 meses. O primeiro-ministro japonês, o Shigeru Ishiba, conversou essa semana com o Trump lá durante a reunião do G7 no Canadá e afirmou que os dois países ainda não chegaram a um acordo, mas concordaram em ampliar as discussões. Vale lembrar, Débora, que nesta quinta-feira os mercados não abrirão nem aqui nem nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem feriado de Corpus Christi, e lá eles têm o feriado do Juneteenth, né? As bolsas só voltam a funcionar na sexta-feira, que eu acho que eu não vou ver você por aqui, não é mesmo? Pois é, exatamente isso, porque eu estarei aí aproveitando um pouco o descanso, inclusive, Tá mas aí a gente está aqui certo. de volta na segunda-feira, meu querido. Muito obrigada, Theo. Muito obrigada sempre pelos destaques, pela parceria de sempre. Forte abraço para você. Um ótimo feriado também para você. Bom descanso e até segunda. Obrigado, bom feriado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.